Fala, Carlão, no Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias, o programa que mostra a prateleira de cima do agronegócio brasileiro e mais prateleira de cima do que este evento aqui em Campinas, impossível. Para mostrar isso, olha quem está aqui do meu lado, Ricardo Amorim, que acaba de dividir 1 hora da sua inteligência aqui com todo mundo, lotado, sala cheia, ninguém nem respira. Ricardo, parabéns, viu, cara? Eu preciso agradecer, eu preciso dar um jeito de fazer a minha esposa ver o que você acabou de falar aqui, porque eu não sei se ela se impressiona com essa inteligência toda. Nos meus filhos, certamente não. Escuta, falando em esposa, é aniversário da sua esposa esses dias aí ou não? Hoje é aniversário da minha esposa, hoje no dia do evento eu estou saindo daqui, aliás já estou chegando de um outro evento que eu fiz fora, então eu sou de São Paulo, não estava em São Paulo, vim direto para Campinas, saindo do evento, finalmente eu vou ter a chance de dar um abraço nela, o beijo eu já mando aqui. Olha, você tá vendo como tu sou um cara bem informado, hein, rapaz? Olha só, deixa eu te falar o seguinte, sua palestra é um espetáculo, já é a segunda, a terceira que eu assisto, você é um cara que traz sempre a realidade brasileira, e o mais importante é o seguinte, eu sou empresário e sempre digo o seguinte, eu sou empresário e sou otimista por necessidade, por precisão, como a gente diz lá no interior de São Paulo. Sou otimista por precisão. E a sua palestra, eu tenho visto que é um otimista no Brasil, você sempre traz um grau de otimismo que fala e que mostra que o empresário é que tem que agir e agir na hora certa. E me parece que o momento de agir é exatamente agora, né? Está absolutamente certo. Eu não sei se eu sou otimista, o que eu acho que eu sou é construtivo. O que isso significa? Eu acho que dourar a pílula e não ver os problemas não vai ser a forma da gente solucioná-los. Claro. Mas ao mesmo tempo, se prender nos problemas e achar que os problemas podem nos limitar e podem nos impedir de fazer o que tem que ser feito, é tão grave se não pior. Então o que eu acho? A gente tem que olhar para os problemas, entender os problemas, buscar soluções e agir, e executar. E aí eu estou 100% com você, eu acho que cabe sim aos empresários, e não só aos empresários, cabe a toda a população brasileira, a toda a sociedade civil, se engajar em ser a solução que nós precisamos. Porque uma postura que eu francamente não gosto é a gente reclama do governo, mas não faz mais nada. E a hora que o governo precisa da gente fala que o governo está errado. Não é só a hora que o governo precisa da gente, isso é verdade, mas eu vou além disso. Eu acho que cabe a nós exigir e cobrar que o governo faça o que precisa ser feito, porque a gente reclama, mas não fica no pé dos caras para eles fazerem o que tem que fazer. E segundo, a gente tem que fazer a nossa parte. Então são as duas coisas. Eu acho que se a gente fizer a nossa parte, cobrar... Não, quando eu digo governo, são os políticos em geral, que façam a parte deles, esse país tem solução sim. Deixa eu te falar, solução que passa aí pela reforma da Previdência, que tanto falada, e eu quero saber o seguinte... Eu tenho a impressão que a reforma passa e sou da mesma opinião que você. Eu queria saber o seguinte, que reforma que passa e o tamanho dessa reforma é suficiente para injetar esse ânimo que a gente está precisando? Olha, a reforma ideal seria uma reforma até muito maior e muito mais agressiva do que a que foi proposta pelo governo. A reforma ideal era o seguinte, a partir de hoje a regra tanto de benefício quanto de contribuição da Previdência para todos os brasileiros vai ser exatamente a mesma, acabou com o privilégio de todo mundo e essa regra teria que ser uma regra baseada na regra atual do INSS, reformada, meio nos moldes do que a própria reforma propõe. Não é o que está sendo feito, mas a reforma que é proposta reduz em muito os privilégios e por consequência gera uma economia gigante. As pessoas se prenderam muito ao número da economia de 10 anos, que é 1,2 bilhão. Mas a economia de 20, porque essa economia vai crescendo ao longo do tempo. Em 20 anos, a proposta original são 4 bi. O que vai passar vai ser isso? De jeito nenhum. Certamente o Congresso vai fatiar, mas eu acredito que no final das contas passa uma reforma com alguma coisa, pelo menos da ordem de 700, 800 bilhões para os primeiros 10 anos e crescente dali para frente, que começa a sobrar dinheiro que hoje não tem para saúde, para educação, para segurança, para saneamento, para infraestrutura, para redução de imposto, para redução de dívida e com tudo isso a gente cria as condições para o Brasil dar certo. Aliás, cria condição para fazer outra coisa, a reforma tributária que a gente tem que fazer. Porque se for fazer sem a reforma da Previdência, a gente vai acabar com uma reforma tributária que aumenta imposto, é a última coisa que o Brasil precisa. Então, enfim, a reforma da Previdência sozinha resolve o Brasil? É óbvio que não, mas ela é uma condição absolutamente necessária e é uma que muda muito o jogo dali para frente. Maravilha. Ô, Ricardo, para a gente fechar é o seguinte, eu tenho uma tese, a tese de que o Brasil vai ficar rico construindo o Brasil. Essa tese é o seguinte, acabei de chegar agora de uma viagem ao Alasca. O Alasca é longe pra caramba, só que tudo funciona, você tem estrutura, tudo lá funciona, tudo bonitinho, e eles ficaram ricos, talvez, uma das razões foi exatamente construir essa infraestrutura.
Você acha possível ou essa tese minha é só uma tese romântica e isso não é possível? Não, claro que é possível. O Alasca é um ótimo exemplo. Você falou só de um lado, que ele é longe, ele é mesmo. Além disso, ele é frio. Eu já fui ao Alasca também. Você foi agora por uma razão. Se você não for agora, você não aguenta. Você não consegue ir lá de tão frio que tá. Você não bota o pé na rua. Essa é a razão pela qual você foi agora, que a gente está no período do verão americano. Mas a parte de... Por que a sua tese não é absurda? É muito simples. O Brasil tem uma área gigantesca. Onde o Brasil mais cresce é no interior, porque o que está acontecendo é que o setor que mais cresce é o agro, que movimenta a economia do interior, o que significa uma necessidade de infraestrutura que o Brasil não tem e, de fato, isso gera oportunidades gigantescas. O que a gente precisa fazer para isso acontecer? Primeiro, atrair financiamento de capital externo, porque o governo hoje não tem capacidade de financiar os investimentos em infraestrutura, mas os chineses têm, estão com dinheiro sobrando e interesse em financiar a nossa infraestrutura, ganhar dinheiro com investimento e garantir a segurança alimentar deles. Além disso, a gente precisa melhorar todo o processo de aprovação das licenças, para que as obras aconteçam mais rápido e que, por consequência, tenham mais obras que tenham viabilidade financeira. E o último ponto, a gente precisa facilitar que o processo de construção possa ser feito de obras não só pequenas, mas as grandes licitações, por todas as empresas, incluindo empresas estrangeiras que hoje não podem participar e consórcios de empresas pequenas e médias que hoje também têm uma série de limitações. Se isso tudo acontecer, eu acho que a sua tese vira realidade. Mas a gente precisa fazer com que todas essas pré-condições de fato aconteçam. Senão, aí vai ser só uma tese romântica. Eu não quero que isso aconteça. Você sabe que ontem eu conversei aqui com o presidente, o chairman da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China. E ele disse assim, é óbvio, falou para todo mundo escutar aqui ontem, o Brasil e a China são economias complementares. E para dar uma cutucada no Trump, ele falou que o Brasil e os Estados Unidos são economias concorrentes. O que você pensa disso? Obviamente ele está jogando a favor dele. Eu acho que uma coisa importante, o Brasil não tem que escolher entre China e Estados Unidos. O Brasil tem que fazer negócio com a China e com os Estados Unidos. Deixa eles brigarem entre eles, problema deles, vão aproveitar e comer pelas beiradas, dos dois lados. Especificamente com a China já é o maior parceiro comercial brasileiro e, por consequência, a gente tem que tratá-lo e levá-lo muito a sério. A gente tem espaço de expansão, coisa que já aconteceu por conta da guerra comercial no ano passado. As nossas exportações para a China aumentaram só por conta disso, elas cresceram mais do que isso, mas só por conta disso, 8 bilhões e meio de dólares, 7 bilhões foi só exportação de soja a mais. A gente tem chance agora, por conta da febre suína, de começar a exportar mais proteína animal e não só exportar grão para eles, o que é uma tremenda oportunidade. A guerra comercial dos Estados Unidos com o México cria a chance do Brasil exportar, como eu dizia, milho para o México. Enfim, tem muita oportunidade aí. Agora, isso quer dizer que a gente deve abandonar os Estados Unidos como parceiro comercial? De jeito nenhum. Até porque o país que mais tem investimentos hoje no Brasil ainda são os Estados Unidos. Então, seguinte, amigos dos chineses, amigos americanos, dos mexicanos, dos árabes, dos israelenses, de todo mundo. Não tem por que a gente não fazer comércio com todos eles. Ô, Ricardo, obrigado pela sua inteligência, obrigado. Como é que chama sua esposa? Minha esposa chama Fernanda. Ô, Fernanda, é o seguinte, eu que atrasei ele, você me desculpa, viu, mas não podia deixar passar essa oportunidade. Obrigado, viu, querido? Mas já tô chegando, hein? É isso aí, esse Fala Carlão aqui com o Ricardo Amorim, direto desse evento maravilhoso do Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias, que conseguiu fazer um evento, o segundo evento, muito melhor do que o primeiro ainda, de um primeiro que foi extraordinário, Ricardo. Que maravilha, eu espero estar aqui no terceiro, que ele seja melhor que o segundo e que o quarto melhor ainda. A sua presença é garantia absoluta, você acha que você está aqui esse horário, porque a sua presença é garantia absoluta de público, viu? Obrigado, viu, querido? É sempre um prazer ver todo mundo e, enfim... Não é todo evento que junta 80 bilhões de reais de faturamento numa sala. Não é só que é o que você falou, evento lotado, isso é fantástico, sempre mas não é só isso, é a qualificação que tem o público que está aqui. Maravilha. Fernanda, né? Fernanda, um abraço para você, um abraço para seus filhos lá, tudo de bom para você, viu? Maravilha, só, pelo amor de Deus, não erra o nome da minha mulher que você vai me arrumar um problemaço. Fernanda, não, por isso que eu falei, antes de errar o nome dela, vou perguntar de novo. Fernanda, um abraço para você, ele tá chegando daqui a pouquinho aí, viu? É isso aí, esse Fala Carlão, do Encontro Nacional das Cooperativas do Brasil, vai ficando por aqui.